Bom dia, eu sou o pastor Emerson do programa Gerando Fé, com mais uma palavra da parte de Deus ao seu coração para auxiliar e te ajudar no seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos estar trazendo sobre o Espírito Santo de Deus. Muito é falado, muito é ouvido, mas pouco entendido e muito menos recebido. Então precisamos entender para receber, para compreender o que o Senhor Jesus e o que as Escrituras falam a respeito disso. Tudo se inicia no Antigo Testamento, promessas a qual o Senhor nosso Deus disse que antes que as coisas aconteçam, Ele anuncia. Então Ele anunciou lá através de Joel, através de Ezequiel e através de Isaías. No livro de Joel, no capítulo de número 2, ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No livro de Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos que sofrem, proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para confortar os enlutados de Sião, que recebam a coroa ao invés de cinza, veste de alegria ao invés de espírito angustiado, para que em lugar da tua vergonha, dupla honra. Então a palavra de Deus vem falando, vem sido transmitida como promessa de cumprimento. Nesta época não havia sido ainda cumprida. Lá no livro de Ezequiel, o nosso Deus, Ezequiel 37, Deus pega Ezequiel em espírito e leva ao vale de ossos secos, manda ele profetizar aqueles ossos, ele profetiza sobre esses ossos, os ossos começam a um grande ajuntamento. Ele pergunta a Ezequiel: esses ossos estão vivos? E Ezequiel diz: não sei, tu o sabes. E o Senhor diz: profetiza o meu espírito. E quando ele profetizou além da palavra o espírito, aqueles ossos reviveram como um grande exército, dando a entender que em tempos longínquos ainda, futuros, algo iria acontecer, algo grandioso iria acontecer, porque essas coisas não estavam ainda concernentes àquela época, porque o Espírito Santo era derramado sobre medida. Hoje não, ele é derramado sem medida para todos aqueles que buscam. O Senhor depois, através do profeta João Batista, quando a graça inicia, João Batista era primo do Senhor Jesus, ele pega, levanta João Batista, e João Batista falava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um mais poderoso, já está no meio de vós, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio até ele, foi batizado, impelido ao deserto, tentado ali por 40 dias, sai do deserto, entra ali na terra de Jerusalém, pelo vale da sombra da morte, ele caminha, ele passa, entra, ele vê o povo assentado em trevas e começa a pregar o arrependimento. Assentado à mesa, na última ceia, ele fala sobre o Espírito Santo, lá no livro de João, capítulo 14, 15 e 16, inclusive, sobre os fundamentos do Espírito Santo. É necessário que eu vá, para que da parte do Pai em meu nome vos seja enviado o Espírito Santo, o Consolador. No capítulo 14 ele diz: aquele que me ama guarda minha palavra e vive. O Pai amará, viremos a ele e faremos morada. Ele vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará a verdade, vos guiará em toda a verdade. Depois ele fala também que o Espírito Santo, o Consolador, a qual o Pai enviará, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele também diz que o Espírito Santo revelará coisas futuras. O livro de Joel diz: filhos, os velhos terão sonhos e terão visões. Então, pelo Espírito Santo de Deus, o que a Bíblia diz? O Espírito do homem prescuta as coisas do homem, o Espírito Santo prescuta as coisas de Deus e anuncia para nós as coisas reveladas e futuras. A letra mata, o Espírito vivifica. Não adianta ficar lendo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem revelação, não tem conhecimento. A palavra de Deus também é clara. Ela diz o quê? Que o Espírito Santo nos ajuda na oração, porque não sabemos nem como orar, mas com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva as nossas orações até diante do Pai. A importância do Espírito Santo é muito grandiosa. O nosso Senhor Jesus revela isso para nós, da importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. O livro de Romanos, capítulo número 8, diz: não há condenação para quem está em Cristo, mas que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei da carne é o pecado e morte, a lei do Espírito é vida. Então tem vários versículos a respeito disso, que nos relatam a grandiosidade do Espírito Santo e da sua ação na sua vida. Por isso que a Bíblia fala: não entristeça o Espírito Santo, não entristeça, né? O livro de Tessalonicenses fala: não extinga o Espírito Santo. Ore em todos os tempos, levantando as mãos santas, em espírito e verdade. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Existe uma necessidade muito grande de nós buscarmos esta comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo adorna, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar de tudo o que você aprendeu. A Bíblia diz lá para os profetas, para os homens de Deus, né? E diz assim: olha, quando você for levado para uma sinagoga, tiver que falar alguma coisa, não se preocupe, o Espírito Santo falará por intermédio de vós. Né? Isso aconteceu com Estevão, não resistiam ao que Estevão falava lá no livro de Atos dos Apóstolos, porque falava pelo Espírito Santo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado como a grande promessa de Deus. Todos os que estavam unânimes ali, perseverando na doutrina e na oração, receberam o Espírito Santo e foram batizados com dons de línguas, como era lhes repartido. E também através do Espírito Santo, os dons, o poder. Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, pelo Espírito de Deus, nós temos poder de expulsar demônio, de curar enfermos, né? Tudo pela mão de Deus. Nós observamos ali Pedro. Jesus diz: Pedro, aguarde em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. No capítulo 2, quando ele é revestido, ele se levanta, começa a anunciar a salvação em Jesus Cristo, já ganha ali 5.000 almas. Depois ele prega novamente e ganha mais 3.000 almas. A porta de Formosa ali do templo, ele encontra com um coxo de nascença, estende as mãos pelo Espírito Santo e diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, o que ele tinha? O Espírito Santo. Ele tinha salvação, ele tinha fé, ele tinha poder de Deus, coisas que ele alcançou andando com Jesus, crendo em Jesus. Ele estende as mãos e diz: levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem deu um salto e entrou no templo glorificando. Então, pelo Espírito Santo de Deus é possível vencer. Nós venceremos pelo Espírito. Então, o dia da redenção, o dia da volta de Jesus, é pelo Espírito Santo que nós vamos subir. Ele é a nossa redenção, ele é o selo da garantia. Não existe outro selo. Tem igrejas aí pregando o selo, né? Que o selo é o sábado, o selo é nada disso. O selo da garantia, o selo de Deus é o Espírito Santo, é a aspersão do sangue sobre a tua vida. Você foi aspergido, por isso que a Bíblia diz: não profane o sangue da nova e eterna aliança, nem entristeça o Espírito da graça, a qual fosse selado para o dia da redenção. Creia, fica firme. Deus, ele te batizará com fogo e o Espírito Santo. Aceita Jesus, porque quando você aceita e crê no Senhor Jesus, você recebe ali o Espírito Santo de Deus que te guiará em toda a verdade. Porque não é possível crer, não é possível nem entender as Escrituras. Por que você lê e não entende as Escrituras? Porque você ainda não tem o Espírito Santo. Mas se você invocar, como diz a Bíblia, peça ao Pai, que ele dará livremente o Espírito Santo àquele que o pede. Mas pede com fé, pede com convicção, não pede por motivo errado, porque não recebemos o que pedimos por motivo errado. O livro de Tiago diz. Então creia, e o Senhor batizará com fogo e com o Espírito Santo. Senhor Deus, batiza essa alma com fogo, com o Espírito Santo, que ela creia no Senhor Jesus para que seja salvo ela e a sua casa, que guiada pelo Espírito Santo ela possa pregar em teu nome, ela possa trazer as revelações vindas do céu, em nome de Jesus, e possa ter as visões de Deus, e que os dons espirituais estejam sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.